Boa noite, irmãos. Mais uma vez, o peso da responsabilidade que eu estou sentindo, eu estava conversando com a Ana ontem. A gente nunca está preparado para estar aqui, porque para falar de Deus, se o Espírito Santo não nos conduzir, a gente não consegue. E a esperança é que, se Deus fez até um jumento falar, né? Então, Deus é poderoso para fazer com que me usar e fazer com que a vontade, a palavra dele seja aquela que seja dita aqui. Vamos abrir a Bíblia em Efésios 2, 1 a 10. Livro de Efésios. Primeira Coríntios, 2 Coríntios, aí vem Gálatas, depois vem Efésios. Capítulo 2, versículos de 1 a 10. Podemos? Então vamos lá. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos orar mais uma vez? Senhor, agora que nós abrimos a Tua palavra e lemos um trecho tão precioso, Senhor, que o Teu Espírito esteja falando ao coração de cada irmão aqui, que o Seu Espírito esteja preparando a terra do coração deles, Senhor, que essa palavra frutifique, que o Senhor me capacite também a pregar tão grande evangelho, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto, para mim, é um dos que eu acho mais belo da Bíblia, é um dos textos que fala muito ao meu coração. E eu já estudei esse texto outras vezes, mas cada vez que você estuda, você descobre coisa, você percebe coisa que você não tinha percebido da outra vez. E eu acho que, se existe uma coisa que a gente precisa sempre estar falando, é sobre a graça de Deus e entender o Evangelho, porque nós vivemos num tempo hoje onde muitos enganos estão sendo plantados no meio da igreja, muitas doutrinas erradas têm sido ditas por aí, e esses ensinos, às vezes, roubam a alegria do nosso coração, de nós entendermos realmente a graça de Deus. E a realidade é que, infelizmente, muitos cristãos sequer conhecem o Evangelho e sequer entendem a implicação dessa palavra no nosso viver diário. Então, todos nós, independentemente do tempo que nós temos dentro da igreja, nós devemos nos banhar diariamente do Evangelho, todos os dias. É Ele que nos sustenta. É essa verdade contida aqui que nos traz vida e sustento diário.
Rapidamente, para não perder muito tempo, eu vou falar sobre o contexto dessa carta. A carta de Efésios foi escrita por Paulo. Quando ele escreveu essa carta, ele estava preso, e ele ficou sabendo que os irmãos de Éfeso e das igrejas vizinhas estavam desanimados, porque eles não entendiam por que Paulo estava preso. Eles pensavam, justo Paulo, o grande pregador, e bem nesse momento onde o evangelho precisa avançar, por que Paulo está preso? E eles estavam desanimados por causa disso, sem entender, achando que Deus tinha abandonado Paulo ali. E aí, Paulo, então, ele escreve essa carta na intenção de expor o grandioso evangelho de Deus, dizendo, todas as coisas estão nas mãos do Deus soberano, inclusive a minha prisão, que está sendo usada para a glória dele e para avanço do evangelho. Então, o alvo dele foi confortar esses irmãos. E, no capítulo 1, ele fala que Deus Pai planejou a igreja, que Deus Filho, ele se entregou, se deu por essa igreja, e que Deus Espírito Santo, ele chama os eleitos e aplica essas verdades em todo aquele que crê. Tudo para o louvor da glória de Deus. E aí, logo em seguida, no final do capítulo 1, Paulo, então, ora para que os crentes de Éfeso, eles entendam a grandeza disso. Então, quando ele fala que o plano de Deus já foi lá desde a eternidade, Deus Pai elegeu o seu povo, a sua igreja, e depois que Deus Filho veio, se deu por ela, e que o Espírito Santo tem aplicado essa verdade, trazido os eleitos, ele está dizendo para aqueles, Deus está no controle de tudo, é Deus quem cuida de tudo, não fiquem desanimados por causa da minha prisão. E ele, então, no capítulo 2, ele continua descrevendo esse processo da salvação, como que Deus chama pecadores para a sua igreja. Nós podemos dividir em 4 partes esse texto. Então, a primeira parte, dos versículos 1 a 3, que nós vamos estudar agora, essa primeira parte, Paulo está apresentando o estado pecaminoso que nós nos encontrávamos antes que o evangelho nos alcançasse. Então, vamos ver, do 1 a 3. Ele deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os demais. O objetivo de Paulo aqui, desses 3 versículos, é dizer o seguinte: toda a humanidade está corrompida, não existe exceção nenhuma, não existe uma criatura que não esteja nessa situação descrita dos versículos 1 a 3. E se não fosse a interferência de Deus, estaríamos todos até agora nessa situação. E ele começa no versículo 1, ele descreve, a primeira comparação que ele faz, Paulo diz assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Paulo usa aqui a figura da morte para explicar nosso estado espiritual diante de Deus. Não é morte biológica, estamos vivos, mas a situação espiritual diante de Deus, de toda a humanidade decaída, é como se fosse morto. Quem aqui já foi ao velório? Quem já teve a oportunidade de ir a um velório, de ver um morto dentro de um caixão?
Eu me lembro quando meu pai morreu. A gente chegava perto do caixão, a gente fazia carinho dele, ele não respondia. A gente chorava, as lágrimas caíam nele, ele não reagia. A gente falava com ele, ele não escutava. A gente tocava nele, ele não sentia. Esse é o estado que Paulo fala que nós estamos espiritualmente. Mesmo que Deus aparecesse na frente dos mortos, eles não iriam enxergar Deus como um morto, não enxerga nada. Eles não iriam ouvir Deus, eles não iriam ver Deus e eles não sentiriam Deus, porque nós estávamos mortos espiritualmente. É essa situação da humanidade decaída. E nós estávamos mortos por quê? Por causa dos nossos delitos e pecados. Os delitos e pecados são duas palavras que elas estão no mesmo campo semântico. Então, elas significam o pecado que quando você faz uma coisa que Deus diz para você não fazer, você está cometendo pecado. Ou quando você deixa de fazer aquilo que Deus manda você fazer, também você está cometendo pecado. Então, lá em Romanos, Paulo falou assim que o salário do pecado é o quê? A morte. Então, essa morte espiritual é por causa dos delitos e pecados. E como todos pecaram, toda a humanidade se encontra nesse estado. E aí, Paulo já faz o primeiro confronto com muitas seitas, inclusive algumas igrejas evangélicas que dizem que o homem é bom, ele é intrinsecamente bom, que ele nasce bom e que é a sociedade que corrompe ele. Tem ideologias em igrejas que acabam pregando a autoajuda, o evangelho coach, porque ele faz o homem olhar para dentro dele e achar que tem alguma coisa boa dentro dele, que ele pode fazer alguma coisa por ele mesmo, espiritualmente. Mas a realidade bíblica é completamente diferente. Paulo é claro, ele vos deu vida estando vós mortos, e morto não tem reação nenhuma. Ele continua no versículo 2, dizendo que a gente andava, aí ele continua, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Paulo começa agora, nos versículos 2, 3, a dizer que o homem é escravo de três coisas. Além de estar morto, ele é escravo de três coisas. A primeira coisa que ele é escravo é o que a gente encontra no início do versículo 2. Nos quais andaste outrora segundo o curso desse mundo. Andar aqui é viver. A gente vivia outrora segundo o curso do mundo. Então, Paulo está falando, vocês viviam praticando delitos e pecados segundo o curso deste mundo. E mundo aqui não é a natureza, não é árvore, mar, o cosmos, as estrelas, não. É o conjunto de valores e pensamentos, ideias e atitudes dessa humanidade caída, morta em pecado. É toda essa cultura e essa ideologia, essas ideias pregadas por homens que não são bíblicas. Paulo diz que esse é o curso do mundo. E a gente estava escravo. O homem é escravo do mundo, a primeira escravidão. Nós íamos com a multidão. A gente sempre quer seguir, quando a gente não está com Deus, o caminho do pecador. A gente quer o filme que o pecador gosta, a música que eles gostam, que está no mundo, que está na moda do mundo. A gente quer se vestir com aquelas roupas que estão na moda no mundo. A gente quer seguir o curso do mundo. A gente vai ali, ó, com a maré.
Essa é a situação de toda a humanidade, não é minha, não é só minha, não é só tua, é de todo mundo. Não aponta o dedinho para ninguém, porque, começando por nós, essa é a nossa situação sem Deus. Nós íamos frontalmente contra Deus. A segunda escravidão se encontra ainda no versículo 2. Olha só, depois da vírgula, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo. Então, o mundo, a gente já sabe que são as ideias, o modo de viver, a cultura. Aí ele continua dizendo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, a segunda escravidão é a escravidão ao diabo. O príncipe da potestade do ar aqui é o diabo. E por que ele está falando aqui da potestade do ar? Significa, literalmente, dos poderes aéreos. É isso que na palavra original quer dizer, como o ar. Porque os espíritos, os demônios, eles são invisíveis, eles são imateriais. E as pessoas que estão mortas por causa dos seus pecados e são delitos, que andam segundo o curso do mundo, também estão escravas do diabo. E ele diz o seguinte, que eles andam segundo o Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? Somos nós. Nós somos filhos, descendência do primeiro casal, Adão e Eva, que foi posto no jardim do Éden. Deus botou uma árvore ali, eles botaram ele a teste, eles desobedeceram. Então, todo mundo que veio depois daqueles, somos todos filhos da desobediência. Então, esses filhos da desobediência somos nós. E quando eu fui estudar esse atua nos filhos da desobediência, eu fiquei bastante assustada, porque eu não esperava a grandeza disso. Esse atua, que está aqui, que ele fala que é o espírito que atua nos filhos da desobediência, esse atuar, esse verbo atuar, é o mesmo usado, vira a página um pouquinho, no versículo 3:20. No versículo 3:20 de Efésios, Paulo está orando pelos Efésios, ele diz assim: ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, esse atuar é a mesma palavra que é usada lá para dizer que é o poder de Deus que atua em nós. Então, o que Paulo está fazendo um paralelo aqui? Que da mesma forma que o Espírito Santo atua em nós, o diabo atua nos filhos da desobediência. E isso significa essa atuação o quê? Ataque à mente, opressão, maus pensamentos, desejos súbitos, violentos, incontroláveis, paixões, cegueira, engano, dúvida, confusão e, finalmente, a possessão. Então, o mesmo poder que opera em nós, existe um poder maligno que opera nos filhos da desobediência, que o diabo opera lá também, atua lá. E aí, ele continua. Então, olha, vamos relembrar. Nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, nós éramos escravos do mundo, escravos do diabo, e ele continua aqui, versículo 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os demais. Então, a terceira escravidão, a escravidão da carne. Escravos do mundo, do diabo e da carne. Carne aqui, no Novo Testamento,
Ela é usada, é uma palavra que é usada para descrever a nossa natureza pecaminosa. A nossa natureza corrompida, inclinada para o mal. A nossa natureza, ela sempre se inclina para aquilo que é contrário a Deus. Então, essa parte dessa miséria que nós vivemos é porque nós queremos satisfazer os desejos da nossa carne, os desejos do nosso coração. E ele não fala só isso, ele fala que o quê? Da carne e dos pensamentos. Veja que o pecado abrangeu todas as áreas da nossa vida. Não existe uma área da nossa vida que não está manchada, que não está corrompida pelo pecado. Nossos pensamentos, nossa mente, ela também é inimiga de Deus. E aí muita gente diz assim, né? Eu já ouvi isso muitas vezes. Eu me tornar crente, Deus me livre, viver naquela escravidão daqueles crentes que não pode fazer nada. Gente, olhe o engano. Você é escravo sem Deus. Não existe neutralidade. Ou você é escravo do diabo, ou você é escravo de um pai amoroso que é Deus. Não existe meio termo. Esse é um dos maiores enganos que o diabo usa, de uma falsa liberdade, que é apenas uma falsidade, porque é o quadro na Bíblia que ele é escravo dele. Pede para uma pessoa dessa deixar de fazer uma coisa que ela gosta muito. Não consegue, porque é escravo daquele desejo, daquele vício, daquele sentimento. Não existe neutralidade. As nossas escolhas, longe de Deus, elas são controladas por esses patrões aqui, ó, o mundo, a carne ou o diabo. Nós não somos livres. E ele continua dizendo, termina dizendo, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Se nós somos filhos da desobediência, o salário do pecado é a morte. Deus, um Deus santo, não suporta o pecado. Nós estávamos debaixo da ira de Deus. Filhos da ira de Deus. Irmãos, é esse quadro sombrio que nós nos encontrávamos antes de sermos alcançados por Deus. E que muitos ainda são enganados, achando que eles estão livres em cima de um muro que não existe. Paulo, ele descreve exatamente a situação do ser humano. E aí, então, diante desse quadro sombrio, ele coloca em relevo a graça de Deus. Olha que coisa, no versículo 4, ele diz o seguinte: mas Deus interferiu. Deus, diante desse quadro todo do que o homem estava, Deus não deixou o homem continuar nesse estado. Mas Deus. Se a gente fosse falar qual que é o resumo do Evangelho é mais Deus. Mais Deus. Olha que coisa linda, mais Deus, versículo 4. Sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Irmãos, aqui está a graça de Deus. Nós estávamos mortos.
Nós não podíamos fazer nada. Mortos, escravos, filhos da ira e filhos da desobediência. Nada, nada, nada. Como um morto não pode fazer nada, nós não podíamos fazer nada para nos salvarmos. Mas o Evangelho diz aqui, mas Deus, por causa do quê? Porque Ele é rico em misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é quando Deus não nos trata de acordo com o que nós merecemos. Nós fazemos tudo errado, somos pecadores, estamos lá com a mão na boca da botija, pegos no flagra, mas Deus resolve tratar com misericórdia. Mas Deus não resolve castigar aquela atitude. Então, Deus, por causa da sua misericórdia, Ele não nos trata conforme nós merecemos ser tratados. E continua dizendo, por causa do grande amor com que nos amou. Então, por causa da misericórdia de Deus e por causa do grande amor que Ele nos deu, que Ele tem por nós, Ele nos deu vida. Ele nos deu vida espiritual, irmão. Se você está aqui é porque Deus te deu vida espiritual. Deus te tirou desse estado descrito do 1 a 3. Ele deu vida. E Ele diz, então, pela graça sois salvo. Por pura graça. Um favor imerecido de Deus para nós. A graça é um favor imerecido. Nós não merecíamos porque nós estávamos em guerra com Deus, vivendo a nossa vida de pecado, de escravidão ao pecado. E Ele continua, então olha que lindo, nós estávamos mortos, Deus deu vida. Aí Ele continua, versículo 6, e juntamente com Ele nos ressuscitou. A ressurreição de Cristo, o que representa? É a vitória sobre a morte, é a vitória sobre o Satanás. E quando Ele diz que nós, juntamente com Cristo, Deus nos ressuscitou, a vitória sobre a escravidão do pecado, Ele nos deu. Hoje, nenhum de nós mais somos escravos do pecado. Nós não servimos mais aqueles 3 patrões. Nós servimos ao nosso Deus. Então, estávamos mortos, Ele nos deu vida. Éramos escravos, Ele nos ressuscitou, junto com Cristo, nos libertando da escravidão. E Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Versículo 6. Finalzinho. Quem senta Jesus Cristo, quando ascendeu ao céu, foi sentar como filho ao lado do Pai. E Ele diz que Ele nos fez assentar junto com Cristo. Ele nos adotou como filhos. Nós deixamos de ser filhos da ira e filhos da desobediência e agora somos filhos de Deus. Então, tudo aquilo que foi descrito nos versículos 1 a 3, Deus, Ele desfez para a glória dEle. Versículo 7, para que Deus fez isso? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Ele, então, Deus fez para a glória dEle, para que toda a eternidade veja a bondade dEle e a graça com que Ele trata pecadores. E Ele continua no versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Então, nós somos salvos mediante a fé. Olha só que coisa linda. Não é por nada que a gente faça. E Ele continua dizendo, isto não vem de vós, é dom de Deus. Até a fé que a gente crê é dom de Deus. Deus nos deu vida, nos tirou da escravidão, nos fez seu Filho, nos deu
a fé para que pudéssemos crer. Quando ele nos reviveu, ele deu a fé para que pudéssemos crer. E ele diz o seguinte: não de obras, para que ninguém se glorie. Vamos ler o 8 e o 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, é dom Deus que dá. Não de obras, para que ninguém se glorie. Irmãos, nós vamos para o céu, não tem glória nenhuma para a gente. A nossa salvação não é por mérito, não é por nada que você faça, porque você estava morto. Você estava lá no teu pecado, no teu delito, escravo. Você é salvo unicamente pela misericórdia, pelo grande amor de Deus. Porque, veja, às vezes o nosso orgulho não quer aceitar que a obra é toda de Deus. A gente quer ter... eu fiz alguma coisa. Não, você não fez nada. Sabe por quê? Porque se eu preciso fazer, nem que seja 0,00001% para ser salvo, isso está dizendo que 99,9999% daquilo que Deus faz não é suficiente para salvar ninguém. E a gente tem Deus ajoelhado em frente ao homem, e não o homem de joelho frente de Deus. Nem a mínima participação nós temos na salvação. Salvação, o pastor sempre fala, é coisa de Deus. É coisa de Deus. E ele termina dizendo, no versículo 10, pois somos feitura dele. Feitura, no original, quer dizer poema. Nós somos um poema de Deus. Deus nos compôs, Deus nos fez, nos chamou, nos salvou e nos glorificará. Nós somos o poema, uma obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras. Deus nos criou, Deus nos salvou para que nós façamos boas obras. Veja, nós não fazemos boa obra para sermos salvos, porque nós estávamos mortos, mas Deus nos deu vida. E aí, salvos agora, nós praticamos boas obras, porque nós somos salvos. E ele termina dizendo, as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Veja que tremendo. As boas obras que a gente faz, nem é a gente que faz. É Deus que preparou essas boas obras. E é Deus que coloca as situações na nossa vida para que nós possamos ser usados na prática de boas obras, que Ele já preparou essas boas obras. Irmãos, que Deus, nós já avançamos o tempo, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus a todo dia nos relembre da grandeza do Evangelho e nos dê um coração grato, porque nós não tínhamos direito a nada. O nosso direito é sermos condenados eternamente. Mas Deus nos amou. E porque Ele é um Deus misericordioso, Ele nos deu vida e nos chamou. Que isso aqueça o nosso coração, que isso nos dê uma vida de gratidão e a vontade de pregar esse evangelho maravilhoso para todas aquelas pessoas que ainda não conhecem ao nosso Senhor. Amém?